Amém, queridos. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do verso de número 38. Mateus, capítulo 12, a partir do verso de número 38. Nós não projetamos o texto no telão para motivar você a trazer consigo a sua Bíblia. Estamos usando a Nova Versão Internacional. Diz o texto: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa, adúltera, pede um sinal milagroso? Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. O Evangelho de nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Você pode se assentar, nós teremos mais um cântico. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Espero que essa manhã Deus esteja falando com você, tocando no seu coração, dilatando a sua consciência para compreender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Recentemente, no Jornal Nacional, assisti a uma reportagem que me chamou bastante a atenção. Em 20 anos, ou seja, desde a queda do Muro de Berlim e consequentemente do comunismo, Moscou não via uma manifestação popular tão impactante. Mais de 100 mil pessoas, segundo os organizadores, foram às ruas, pasmem, para reivindicar que o país adote a democracia de forma mais contundente. Ora, se você, assim como eu, foi testemunha da história da queda do comunismo, talvez você tenha a dimensão do quanto essa notícia pareceria algo totalmente impossível de se imaginar há 2 décadas atrás. E aí eu tenho uma questão para nós refletirmos. Como é que essas coisas acontecem? Como é que as mudanças ocorrem nas sociedades humanas? Como é que elas são desencadeadas? Qual é a sua anatomia? Que fatores a influenciam? Como é que a gente, num momento, está vivendo numa perspectiva sobre uma determinada cultura, debaixo da influência de forças
não raras vezes invisíveis e às vezes até intangíveis, algo que ocupa o inconsciente coletivo, para usar um conceito de Jung, e no outro isso, de forma inexplicável, é abruptamente alterado. Quem é que move essas camadas? Quem é que altera essas massas espessas, constituídas de pensamentos, de ideias, conceitos, valores de um determinado povo num momento específico da sua história? Hegel, filósofo alemão, em seu livro Filosofia da História, ajudou a estabelecer o conceito moderno do que se convencionou chamar de Zeitgeist. O termo, cuja tradução significa espírito da época, ou espírito do tempo, ou sinal dos tempos, é em suma o conjunto da produção intelectual, cultural do mundo em certa época, a produção filosófica e até religiosa. São as características genéricas de um determinado período de tempo. Mas para a gente entender o que é Zeitgeist, precisamos antes nos lembrar do que significa cultura. E aí, de muitas definições que eu poderia estar utilizando, eu trouxe uma de José Ortega y Gasset, que diz assim: cultura é o sistema de ideias vivas que cada época possui, o sistema de ideias das quais o tempo vive. Muito do que nós fazemos na nossa vida pessoal tem a ver com a cultura na qual nós estamos inseridos. Por exemplo, as prioridades que nós elegemos, a rotina na qual nós nos submetemos, as nossas crenças, as nossas atitudes, os nossos princípios, a nossa moral, os nossos juízos de valor, tudo está, por assim dizer, impregnado pela cultura. É ela quem determina, por exemplo, o que é adequado, o que é politicamente correto, o que é belo, o que é chique, o que tem valor e até o que não tem. Eu já disse em outras mensagens e afirmo com absoluta certeza que um dos maiores privilégios da vida pastoral é a possibilidade que nós temos de sempre estar ouvindo pessoas. Quase todos os dias da semana estou envolvido com histórias das mais diversas, e eu as chamo de dramas do cotidiano. São personagens reais, vivendo por vezes realidades surreais. E é certo que você se surpreenderia muito com as coisas que eu presencio. Por vezes a quantidade de carga emocional é tanta que eu chego em casa e a minha mulher percebe o semblante decaído, o cansaço não só do trabalho como da escuta terapêutica. Pois bem, em todos esses anos algo ainda me chama muito a atenção, e essa semana em especial me deparei com um caso desses. O quanto as pessoas estão despreparadas para enfrentar as dinâmicas da vida, tanto jovens como adultos, tanto solteiros quanto casados, pobres, ricos, homens e mulheres, gente com formação e pessoas incultas. Todos me parecem, às vezes, joguetes nas mãos do destino, marionetes no circo da vida, bonecos de ventríloco, repetindo apenas aquilo que lhes mandam. Gente que se tornou incapaz de pensar, de refletir,
de estabelecer senso crítico. É o que eu chamo de a massa levada pelo turbilhão da cultura. Gente empurrada ladeira abaixo, seguindo um script, manipulada por forças poderosas, pela propaganda, pelo marketing, pela concupiscência, pelo desejo criado artificialmente, o imaterial que calcificou-se pela via da ambição nos ambientes do coração. E bem disse Salvador Dalí, pintor catalão, ícone do surrealismo, a cultura do espírito se identifica com a cultura do desejo. Deixe-me lhe dizer algo, talvez até assustador. Você é o que você faz. E talvez isso até vá de encontro ao que você imaginava, ou seja, que você é o que você crê. E mais, muito do que você faz, o faz sem saber por que faz. Por isso, não se surpreenda se no final dessa mensagem você chegar à conclusão de que sua vida não é bem aquilo que você estava imaginando. Não se escandalize se você perceber que aquilo que você julga ser prioritário é apenas interessante. Aquilo que você atribui valor inestimável seja apenas importante. E aquilo que você estabeleceu como necessário seja apenas extasiante. A Bíblia Sagrada, nesse extraordinário e complexo texto de Mateus que lemos há pouco, nos expõe esse contexto da cultura moldando comportamentos, dirigindo pessoas, projetando o coletivo sobre o individual. Nessa discussão de Jesus com os escribas e fariseus, narrada pelo evangelista, na verdade, existem tintas e cores e percepções para muito além do que aparentemente nós podemos perceber. Essa manhã, nessa mensagem que eu intitulei Zeitgeist, o espírito do tempo, eu queria lhe desafiar a avaliar o seguinte: uma vez que você já está na igreja, quem foi que entrou na sua vida? Cristo ou o cristianismo? Pode parecer que é a mesma coisa, mas definitivamente não é. Mas não quero avançar sem um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, a cultura molda as mentes das pessoas e por vezes as leva a fazer coisas que são totalmente contrárias ao Evangelho, porque nós vivemos num sistema caído. O apóstolo João já nos advertia quando dizia que o mundo jaz no maligno. Nós temos que andar na contramão, porque o Evangelho é contra a cultura, é uma subversão silenciosa, uma ressignificação da consciência, um transformar de mente, que alterando a matriz cognitiva dos nossos valores e verdades e princípios, estabelece a ética do reino de Deus, uma estética do lado de dentro. Muda aquilo que cremos, altera a nossa consciência e se desdobra em atos de misericórdia, de bondade e de justiça, de tal forma que toda árvore boa produzirá bom fruto. Essa manhã, expostos à Tua Palavra, faz com que Teu Espírito nos revele aonde estamos errando, para que haja conserto, porque nós queremos caminhar na luz e na verdade. Assim te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meu irmão, provavelmente aí na sua Bíblia, o texto que nós lemos representa
duas histórias distintas. Para mim, todavia, não são. Por isso eu não gosto de ler a Bíblia tomando como base essas subdivisões que são feitas, com a intenção de nos ajudar, é verdade, mas às vezes elas acabam atrapalhando. Até porque o fato de uma narrativa tomar um rumo diferente não significa que ela deixou o contexto no qual ela estava. E esse é justamente a situação da passagem de Mateus que nós lemos há pouco. Numa leitura assim rápida, a gente não presta muito atenção, aparentemente esses dois textos não têm nenhuma conexão. Um trata de uma discussão de Jesus com os religiosos do seu tempo, provavelmente fariseus e escribas, que lhe pedem para que eles possam acreditar na sua mensagem. O outro texto fala de alguns aspectos que estão relacionados à possessão demoníaca. Mas, na verdade, ambos se projetam sobre a mesma coisa. Tratam de um certo tipo de cultura fenomenológica que se materializa, cria forma de maneira arquetípica. Ou seja, parece que é um molde que se aplica não só àquele fato de forma especial e circunstancial, mas a qualquer fato correlato. Isso é um arquétipo. É algo que está para além daquele povo, está para além daquele tempo, ou mesmo daquela situação histórica específica. Na verdade, aqui está a dinâmica que revela a impregnação que a cultura pode produzir nas pessoas. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você se sente influenciado pela cultura? Você identifica se a cultura molda seus valores, seus pensamentos, suas convicções? Do ponto de vista desse texto, a cultura não só produz o que eu chamo de possessão coletiva, como também ela se projeta do coletivo para o individual. Porque, na verdade, uma coisa está ligada à outra, uma coisa alimenta a outra. Eu não sei você, mas eu sempre achei curioso o fato de Jesus falar tão pouco sobre possessão demoníaca explícita. Talvez porque na igreja dos nossos dias se fale tanto em demônio e em possessão demoníaca. Aliás, nós vemos um show de horrores em certos programas de televisão supostamente ditos evangélicos, onde o demônio vira artefato de brincadeira, de escárnio, de palhaçada, de mau gosto. E eu procuro coisas semelhantes nas Escrituras e não encontro. Jesus, na verdade, expulsou todos os demônios que, como tais, a ele se manifestaram. Mas me parece que muito mais do que esse tema da possessão sutil, ele está preocupado, na verdade, com as culturas espirituais. Ou seja, não são necessariamente demônios possuindo pessoas, mas são ações influenciadas por uma cultura diabólica, perversa, que é contrária ao Evangelho. Se você observar a sequência dos fatos no texto, você vai perceber que inicialmente Jesus está discutindo com os mestres da lei. E ele está falando daquela geração a qual ele atribui de forma muito dura duas características. Ele diz que é uma geração má, perversa, e uma geração adúltera. E aqui
o adultério não ganha a significação da questão sexual, mas é uma geração frívola, é uma geração que troca o seu Deus por outros deuses, é uma geração que não tem fidelidade, é uma geração que não tem compromisso, é uma geração que não tem a seriedade necessária na sua relação com Deus, mas uma geração aberta e exposta a tudo aquilo que possa resolver as suas questões do ponto de vista do sobrenatural. Logo em seguida, ele fala de duas outras gerações, fala da geração dos ninivitas, do tempo de Jonas, e depois fala da geração dos etíopes, que está associada à rainha de Sabá, que procurou Salomão para aprender de Salomão. E aí só então ele entra na questão da possessão individual, quando fala desse homem que está possuído por um espírito e esse espírito vai embora. E aí ele usa uma alegoria dizendo que esse espírito vai ao deserto e a casa daquela pessoa fica vazia. E estando vazia passa a estar limpa e ornamentada, arrumada. Mas não é algo feito com a firmeza, com a profundidade, com a decisão e com a escolha necessária para que aquele espírito não retorne mais. E aí ele, não encontrando local para ficar, volta ao mesmo canto. Encontra apenas um remendo novo num vestido velho. E aí diz que ele volta a ser possuído por aquele espírito que, não satisfeito, chama outros 7 piores do que ele. E Jesus conclui dizendo: o estado último desse homem é muito pior do que o seu estado primeiro. E aí ele faz a ponte que une novamente os dois textos e diz: desta mesma forma acontecerá com essa geração. Ele começa falando numa geração, numa possessão coletiva, questão da possessão individual, e conclui novamente falando de uma possessão coletiva. Ele fala desse indivíduo que se torna morada do mal, mas curiosamente conclui o texto dizendo: assim também acontecerá com essa geração perversa. Na verdade, na minha percepção, em todo o tempo Jesus está falando da possessão da cultura sobre as pessoas e os males que ela pode provocar, tendo na individuação, que são os versos 43 até o 45, a sua aplicação mais imediata. É como se Jesus dissesse: olha, eu vou dar um exemplo de como no coletivo isso se manifesta no individual. Eu vou particularizar para que você compreenda os efeitos de quando essa atmosfera sai do ponto de vista do geral para o específico. A única diferença que eu acho na possessão de uma pessoa para a possessão de uma geração é que no primeiro caso o homem perde o controle de si, a consciência. Já no segundo caso, a consciência dos indivíduos fica conscientemente e suficientemente perfeita, mas ele não discerne o que eu chamo de poder de conexão invisível que está escondido ali no coletivo. Age como um sentir unânime que é mobilizador da maioria, é aquele impulso que leva as massas a fazerem as mesmas coisas, muitas vezes sem saber o porquê estão fazendo, agindo, pensando, crendo, decidindo daquela maneira. Esse inconsciente coletivo, que foi estudado muito pela psicologia, ele é formado de camadas das projeções humanas. Que camadas são essas? Sonhos, pesadelos, medos, revoltas, os espíritos da geração, a cultura, e tudo isso acaba por transformar-se em algo que
se materializa como energia psíquica, como se fossem gases atmosféricos. Esse é um exemplo que o Caio Fábio usa, extraordinário, que alimentam, além do ciclo da existência, demônios, principados, potestades. Nós já estudamos isso algumas vezes aqui, inclusive naquele tempo que realizamos o Passando a Limpo, demônios se alimentando da cultura, se banqueteando daquilo que emana da produção humana, seja filosófica, seja intelectual, seja cultural, seja religiosa. Demônios comem essas coisas. Por isso o texto do Gênesis usa a metáfora de que a serpente se alimenta do pó da terra. O pó da terra é toda a produção humana que acaba por alimentar a serpente. E eu percebo isso muito claramente nas conversas que eu tenho com as pessoas. Parece que há um certo tipo de espírito, um zeitgeist, porque apesar dos casos serem diferentes, os aplicativos imediatos são sempre os mesmos. Há um padrão na forma como as pessoas agem, escolhem, e também há sempre um mesmo desfecho para as suas ações, que via de regra desemboca em dor, em solidão, em desespero, em falência, em depressão, em angústia, em apatia pela vida, em falta de significados, em ausência de propósitos, na morte dos sonhos, na perda das esperanças, e por aí vai. Pessoas distintas, em contextos diversos, tomando decisões que acabam desembocando sempre nos mesmos aplicativos imediatos. Como isso é possível? Possível dessa forma. E aí o que nós podemos extrair desse texto para a nossa vida, de tal forma que a gente não seja possuído por essa cultura do nosso tempo, que acaba nos influenciando e nos manipulando a partir dessas forças que são forças espirituais. Por isso que Paulo diz que a minha luta e a sua luta não é com seres de carne e osso, não são com as realidades visíveis e tangentes, não são com as coisas concretas e materiais, mas a nossa luta transcende o palpável e o concreto, mas se projeta para camadas espirituais. Nós lutamos com forças espirituais. Uma pena que a igreja não entenda nada de coisa nenhuma desse tema. Esse tema não é pregado, esse tema não é ensinado, na verdade porque a grande maioria dos pastores ou não sabe ou não acredita. E as pessoas acabam sofrendo, porque quer você creia, quer você não creia, essa realidade existe e ela altera o destino das pessoas. Quanta gente vivendo na igreja sem nunca ter se tornado igreja. Quanta gente que admira Jesus, mas nunca se rendeu a Ele. Quanta gente que se alimenta de religião, está ingerindo morte, vivendo em mausoléus, cumprindo uma rotina de fé de domingo, sem nunca ter experimentado verdadeira libertação, sem nunca ter recebido vida em abundância, sem nunca ter nascido de novo, sem nunca ter sido cheio do Espírito Santo. E aí as pessoas me procuram e dizem: mas pastor, eu estou sempre na igreja. Eu disse: o demônio também. Todo domingo ele vem no culto. Ele sabe todas as mensagens que eu prego. Ou você tem dúvida disso? O fato de você vir a uma igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você entrar numa garagem não faz de você um automóvel. Frase do extraordinário evangelista Billy Graham. Quero tirar 3 lições desse texto para tentar lhe ajudar sobre como esses fenômenos acontecem e como você pode, se desejar, combatê-los. O primeiro deles: não permita que a cultura,
que está impregnada no inconsciente coletivo, se torne uma possessão. Veja aí, se você já acompanhar, no verso 39 do capítulo 12. Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ora, Jesus está diante de uma plateia de gente religiosa. E esses religiosos estão acostumados a uma prática, estão acostumados a convenções, estão acostumados a liturgias, estão acostumados a ofícios, estão acostumados a uma forma de adorar, estão acostumados a uma maneira de viver, e essa religião construída por séculos e que é perpetrada entre o povo judeu se tornou muito mais instrumento de morte do que de vida. E Jesus está discernindo isso e vendo que aquilo estava para muito além de uma questão religiosa. Na verdade, aquilo era uma cultura que influenciava a nação inteira. Portanto, ela já havia assumido o status de uma potestade espiritual que movia aquelas forças intangíveis e impregnava as pessoas para que elas vivessem aquela rotina oca, para que elas fizessem aqueles sacrifícios de que nada aproveitavam, para que elas vivessem aquelas experiências que não passavam apenas de emoções epidérmicas. Era uma religião de superfície, era uma religião de performance, era uma religião de aparência, era uma religião de verniz, mas não entrava na alma. Por isso que Nicodemos, exposto àquelas verdades, ficou atormentado, não dormiu de noite. Porque o conteúdo do que Jesus falou mexeu de forma muito forte dentro dele. Eu olho agora para os nossos dias e vejo que a igreja está possuída desse zeitgeist, desse espírito do tempo, dessa religião de morte que entrou nas nossas igrejas, e ela saiu de uma possessão coletiva e se tornou uma possessão individual. O que é que ela produz, pastor? Ela produz apatia, ela produz falta de compromisso, ela produz falta de entendimento, ela produz falta de discernimento, ela produz falta de fé, ela produz falta de desejo de mudança de vida. Ela se instala como uma capa, como um cobertor que cria um disfarce. Ela é uma máscara que a gente aplica, mas que no fundo não muda a essência, muda a aparência, não muda a consciência, muda a agenda. É sempre o mesmo tema, até que ele desça para o seu coração. Meu querido, eu digo com tristeza, nós estamos vivendo esse mesmo problema. E eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. É a religião das conveniências. São pessoas desejosas apenas de cumprir rituais que purguem aquilo que está lhe incomodando. E nós achamos que o simples fato de frequentarmos uma comunidade resolverá os nossos problemas. Resolverá não. Isso vai cauterizar a sua mente de tal forma que o pecado se tornará uma coisa normal. De tal forma que a cultura na qual você vive, perversa, se tornará uma coisa natural.
a tal ponto de o Espírito de Deus gritar no seu ouvido e você não conseguir discernir aquilo que ele está falando. Uma geração má e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que aquela gente estava atrás de uma comprovação sobrenatural. Eles queriam um espetáculo. Eles queriam uma performance. Eles queriam algo que fosse inusitado, que saísse da realidade tangente, que saísse da rotina, que mudasse as dinâmicas que eles próprios já viviam. Ligue a sua televisão que você vai ver todo tipo de bizarrice sendo oferecida. Cada culto mais extravagante do que o outro. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ser entretidas. Elas não vão ao culto com o desejo de adorar a Deus e ouvir a sua palavra, e se quebrantar aos seus pés, e confessar os seus pecados, e ganhar perdão e libertação, e ressignificação das suas vidas. Sabe onde eu noto isso? Eu noto isso, por exemplo, já no horário de chegada das pessoas. Uma coisa que é importante, ninguém quer perder nem um minuto. Mas nós sempre começamos o culto com 8 ou 10 pessoas. E as pessoas vão chegando à medida que o tempo vai passando, e quando vai começar o sermão é quando mais ou menos chegou todo mundo. Porque nós acreditamos ao sermão o ponto ápice do culto, e é um equívoco profundo pensar nisso. Se você fizesse um pequeno esforço, você conseguiria chegar todo domingo na hora. Mas chegar na hora significa você reverenciar alguém que tem importância. Sempre que marcaram comigo reuniões com clientes grandes ou com autoridades do governo, porque eu tanto presto serviço para empresas privadas quanto públicas, eu sempre cheguei com muita antecedência, porque a pessoa com que eu ia falar era uma pessoa importante, era o presidente da empresa, era o diretor executivo, era o controller, era um secretário de Estado, às vezes o próprio governador. Nunca me atrasei. Mas nós nos atrasamos para o culto, só porque nós queremos dormir 30 minutos a mais. Porque nós sabemos o tempo que nós levamos para tomar banho, para nos arrumar, para tomar café, para pegar o carro e para chegar na igreja. Você faz esse percurso todo domingo. Mas nós não acreditamos a Deus a importância de receber de nós, do primeiro momento até o último, nossa reverência. Eu fico escandalizado quando preguei em certas igrejas que, quando o pregador diz amém, metade da comunidade vai embora. Porque o estacionamento está lotado, porque vai fazer fila depois do culto para sair. Mas o sujeito vai para o campo de futebol ver a seleção brasileira, passa 2 horas para sair e fica feliz, dando cornetada, gritando, fica animado, comeu, morreu ali na saída do campo, toma um caldo de cana e está feliz, animado, não está nem aí se vai chegar em casa 2, 3 da manhã. Essa é uma religião de exterioridades, é a cultura do coletivo possuindo as pessoas. Cuidado, você pode ser uma vítima silenciosa desse problema, sem nem se aperceber. Pastor, quais são os sintomas? Os sintomas são o seguinte: a sua consciência fica cauterizada. Você ouve 10 vezes as mesmas coisas e elas não fazem nenhum impacto em você. Elas não produzem qualquer tipo de mudança. Na verdade, elas entram por um ouvido e saem pelo outro. Qual é outro, pastor? É a banalização do sagrado. É quando o sagrado se torna coisa sem importância. É quando nós perdemos o temor de quem é Deus. A Escritura diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando eu entro por aquela porta, eu entro sentindo peso nos meus ombros. Estou aqui pregando agora em temor e em tremor diante de Deus, porque
cada palavra do que eu estou proferindo, vou dar conta ao Senhor. Quer ver outra coisa? Quando a gente começa a viver no simulacro religioso. Sabe o que é o simulacro? É uma aparência. É quando você vive um personagem. E o personagem ele só aparece nesses momentos de reuniões com algum fim espiritual. Mas quando nós saímos daqui, o personagem é outro. Em casa, no trabalho, na faculdade, nós vivemos um outro personagem, pessoa. Esse a gente só veste para vir para o culto, ou para vir para uma reunião de igreja, ou para ir no pequeno grupo, ou para ir no movimento. E aí Jesus diz: eu não vou dar a vocês nenhum sinal. Vocês querem um sinal? O sinal é o sinal de Jonas. E por que Jesus fala no sinal de Jonas? Porque ele está, na verdade, comparando aquela geração com a geração de Jonas. O aplicativo é o mesmo. Qual era a geração de Jonas? Os ninivitas eram um povo extremamente violento, era um povo perverso, e era um povo endurecido, nada quebrantava o coração daquela gente. Eles estavam obtusos e obstinados nos seus projetos e planos, eles viviam alheios a qualquer misericórdia, eles estavam distantes do caminho do amor, eles estavam longe da possibilidade do perdão, os seus corações haviam se endurecido como pedra. E aí Deus levanta o profeta e diz: olha, vai lá em Nínive e prega para aquela gente. É a mesma aplicação que Jesus está fazendo, porque ele está dizendo que aquela geração dos ninivitas estava possuída pelo mesmo espírito que vocês estão possuídos. Querem o sinal? O sinal é o mesmo, e é o único que lhes será dado. E só há uma alternativa para isso: arrependei-vos, diz o Senhor. Por isso que ele diz: querem um sinal? O sinal é do profeta Jonas. Ele passou 3 dias no ventre do peixe. Eu também vou passar 3 dias no ventre da terra. Jesus falava da sua morte e ressurreição como a única alternativa capaz de mudar aquela dinâmica sobre a qual aquela geração vivia e estava possuída. E a única forma de quebrar aquela possessão era uma nova proposta de espiritualidade. Era tirar aquele vinagre dos odres velhos e colocar o vinho novo do Espírito Santo em gente que teve a vida refeita, recomposta, regenerada, para viver a perspectiva do Evangelho. O que não for isso, meu irmão, é enganação, é conversa mole, é perda de tempo, é religião que não se aproveita para nada, é templo cheio de gente vazia, é gente oca caminhando na direção do inferno e do nada. E o inferno começa já aqui na terra. É o inferno existencial. Antes de qualquer possibilidade de inferno real, seja ele o que for, porque nós não sabemos, os textos não nos dão clareza, porque todos são expressos de forma alegórica. Quando esses e outros espíritos nos possuem, os desdobramentos são sempre trágicos, porque agora a possessão coletiva passa de seus aplicativos para uma possessão individual. O processo deixa o maior para o menor, o macro para o micro, sai da coletividade para as pessoas, mas curiosamente as características que se reproduzem são as mesmas. Preste atenção, segunda lição que Jesus nos mostra, saindo da dimensão agora do coletivo, desse espírito que possui as gerações, desse ponto que nós abordamos de que a cultura se impregna no inconsciente coletivo e vira possessão mesmo. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que quando a existência se torna um deserto árido, o ser se torna morada de demônio. Curiosamente, Jesus parece que faz um desvio na sua análise, e o desvio ele é tão aparente que as pessoas separaram o texto, mas não é o mesmo texto, ainda está dentro do mesmo contexto. Porque depois ele volta novamente e compara o individual ao coletivo. E na segunda lição, o que ele nos ensina? Veja aí, verso 43. Aqui é assim, a gente prega e você vê o texto.
Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada e varrida e em ordem. Quando a existência, meus queridos, se torna um deserto, quando se torna uma terra seca, quando se torna um terreno árido, o ser acaba sendo um abrigo, um convite, uma morada para demônios. É óbvio que Jesus aqui está usando uma alegoria. Não posso fazer uma interpretação literal, eu tenho que fazer uma interpretação que se utilize desses elementos, e preciso ainda puxar isso para o nosso contexto. Se você está vendo aqui no Fique Sabendo, na quinta-feira, está aprendendo sobre técnicas de interpretação bíblica com o professor André Pessoa, já estou fazendo a propaganda, você já teria condições aqui de fazer uma hermenêutica mais adensada. Na verdade, o que Jesus está falando, ele está dizendo o seguinte: há gente que se torna como deserto. Há pessoas que toda a espiritualidade se esvaiu. Há pessoas em que toda fonte de relacionamento com Deus foi drenada. E foi drenada por muitas circunstâncias, por lutas da vida, por decepções, por momentos de perda, por tragédias, em que a pessoa acabou amargando algo que nem ela mesma suportava. São muitas as situações que produzem deserto nas pessoas. Há uma mensagem minha disponível chamada Vidas Secas, que fala muito sobre isso. Mas a verdade é que quando eu converso com pessoas, eu tenho a impressão de que elas são desertos totalmente áridos. Pessoas que foram devastadas e se constituíram agora regiões de sombra, de silêncio, de morridão. Ali nada nasce. Ali nada brota, ali a vida se extinguiu por completo. São existências infrutíferas, elas não produzem, elas não geram, elas não têm fertilidade. E essa fertilidade para nada, para construir nada, para deixar que nada nasça no ser. Nada novo produza a frutificação da qual Jesus fala, que todo aquele que estando ligado a Ele, que é a videira, produzirá fruto. Por que as pessoas não dão frutos? Por que as pessoas não produzem na sua própria vida resultados, frutos dignos do arrependimento, como diz a Escritura? Por que as pessoas não se envolvem? Por que as pessoas não se apaixonam pela obra? Por que as pessoas não se doam? Por que as pessoas não se comprometem? Por que essa religião fica sempre na epiderme? É por causa disso. É um aspecto do coletivo agora, Jesus explicitando que ele se aplica ao individual. Veja que é a mesma coisa, a superficialidade. Veja que o deserto, a aridez que aquela religião produzia no coletivo, ela também produzia no individual. Ela gerava nas pessoas essa apatia, ela gerava nas pessoas esse descaso, esse desprezo, essa letargia, sono profundo. Parece que nós nos tornamos insensíveis a Deus. Não há palavra que nos choque, não há nada que nos confronte, as nossas emoções ficam embotadas, nós não conseguimos mais sentir aquela pujança dos primeiros dias de fé. Vidas secas. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com a palavra, ela produz uma limpeza. Jesus entra na nossa realidade existencial, ele chega na aridez do nosso coração. E aí tudo aquilo que há de mal é expurgado de nós, é tirado de nós, é afastado de nós. E vai procurar habitar em outros lugares áridos, que na verdade são outras pessoas, nas mesmas circunstâncias.
Ah, meu amigo, mas se você não preenche isso, continua tudo do jeito que era. Você pensa que culto muda pessoas? Você pensa que vir aqui no domingo vai mudar a sua vida? Eu não quero lhe enganar não, porque eu preciso que você venha para manter a comunidade. Mas por outro lado, eu não sou um mercador da fé. Eu não sou um traficante do sagrado. Eu não sou um feiticeiro do Altíssimo. Eu tenho que dizer a você que isso aqui é apenas parte da sua vida de comunhão com Deus. Isso aqui é um desdobramento do que acontece antes. Se isso aqui não é desdobramento do que acontece durante toda a semana, sabe para que serve? Serve para nada. Eu não vou enganar você. Eu tenho medo de um dia estar na eternidade e você chegar para mim e dizer: você me enganou. Você sabia da verdade e você não pregou. E aí talvez eu diga: puxa, mas se eu pregasse todo mundo ia embora. Puxa, mas se eu pregasse você não ia se sentir assim, à vontade, confortável. Eu queria que você se sentisse bem. Aí ele vai dizer assim: mas por esse se sentir bem, agora eu estou na situação que estou. Eu vivi a minha vida como se fosse viver no inferno. E é difícil porque é uma escolha que você tem que fazer. Ou você prega isso, ou você prega entretenimento. E se eu pregar entretenimento, não vai ter espaço sobrando nessa igreja não. Mas só tem um problema, é que eu vou dar conta a Deus do que eu prego. E aí não dá para pregar entretenimento. O texto é muito claro. Ele diz que quando esse espírito deixa as pessoas, ele vai procurar um local semelhante ao local onde ele estava. E que local é esse? O texto fala. Ele vai procurar lugares áridos, secos, para repouso. Como é que as pessoas secam, pastor? Elas secam com lamúrias. Elas secam com negatividade. Elas secam com a eterna murmuração. É gente que nunca consegue tirar proveito de nenhuma queda, de nenhuma derrota, de nenhuma perda. Tudo que acontece na vida é um problema. Tudo é motivo de queixume. É gente que é incapaz de abrir a sua Bíblia, enfiar a cara nesse livro e buscar compreender de alguma forma. Que tristeza a gente ter um professor do nível do professor André aqui, toda quinta-feira disponível, e ver que 15, 20 pessoas apenas têm interesse em dizer: eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual, eu quero mais de Deus. Tanta gente fazendo pós-mestrado, MBA, doutorado, pós-doutorado, investindo nas suas carreiras, enquanto as suas vidas espirituais são medíocres. Querem vencer no mundo, mas não querem vencer o mundo. E depois estão no gabinete desesperadas, vivendo todo tipo de tragédia, de um evangelho que nunca ganhou profundidade na alma nem no ser, ficou sempre nas exterioridades da religião. Meu irmão, o texto aqui nos ensina que o que se aplica ao coletivo chega até o individual. E Jesus está dizendo que essa cultura acaba construindo na pessoa um deserto, uma alma esvaziada de qualquer significado, uma vida seca. É gente esturricada, é gente que não sabe o que está fazendo, é gente que para todo lugar que olha não vê nenhuma possibilidade de vida, porque é só deserto. E olha, não tem culto, não tem movimento, não tem nenhuma empreitada que você se envolva que mude isso. Muda por 2 dias, 3 dias, 1 semana, depois você está do mesmo jeito de novo. Como é que eu sei disso? Porque as pessoas me dizem. Tem gente que vive de bombada. Sabe o que é bombada? Ele vai ali naquele toque de caixa, feito boneco de Olinda, mais mole do que, mais para cair do que para ficar. Aí vem um negócio assim, vem um congresso, aí ele dá uma bombada, aí depois ele começa de novo. Aí vem um encontro, aí ele aí fica firme, aí daqui a pouco ele começa de novo. E assim ele vai. É uma espiritualidade totalmente sem raiz, sem profundidade. São pessoas que por qualquer vento de doutrina são levadas.
e as suas vidas são destruídas. Em último lugar, eu quero lhe dizer que só existe uma forma de ressignificar a existência: é encher-se dos conteúdos do Evangelho. Veja aí, verso 44. O que diz o Espírito depois de deixar a pessoa? Voltarei para a casa de onde saí. E chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Curioso, mais uma vez, o que aparece aqui. A existência só ganha algum significado se a gente se enche dos conteúdos do Evangelho. O que acontece? A pessoa tem uma experiência. A pessoa tem um contato com Deus, seja de que forma for. E aí o deserto que é a sua vida começa a receber um pouco de água. Essa chuva que cai, esse orvalho do Espírito que vai começar a preparar a terra para a semeadura, para que a boa semente seja lançada e produza carvalhos de justiça. Mas sabe o que acontece? É que a gente não permite que isso aconteça. A gente não permite que chegue nesse ponto. Enche dos conteúdos do Evangelho, a gente vive aquela experiência inicial e depois segue a rotina fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, sem que nenhum valor tenha sido alterado, sem que o caráter tenha sido transformado, sem que a mente tenha sido ressignificada, sem que os compromissos tenham sido estabelecidos, sem que as prioridades tenham sido alteradas, e a gente sabe o que precisa mudar. Eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, em nome de Jesus: você sabe aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Você sabe, e eu sei também. E por que não muda? O que está havendo? Se você sabe, se Deus já te disse, se a palavra já falou com você, se o Espírito de uma forma gentil, cavalheira e mansa já disse: olha, isso precisa ser mudado. Por que não mudou ainda? O que você está esperando? Um anjo do céu descer? Você está feito aleijado do tanque de Betesda, esperando o extraordinário das águas se moverem. Vindo aqui nesse tanque, nessa casa de misericórdia, esperando que algo sobrenatural aconteça e você não faz nada. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim. Você tem que vir. Você tem que vir, você tem que querer. Você tem que desejar. Senão, sabe o que acontece? Você deixa a casa vazia. Sim, há uma limpeza espiritual quando você se entrega a Jesus. Há uma faxina, porque o sangue de Jesus purifica você dos seus pecados. Há um impacto imediato na sua consciência. Mas você não aprofundou o suficiente. Você não caminhou o suficiente. Você não se abriu o suficiente, você não conheceu profundamente, você não se comprometeu visceralmente com aquilo, você não estabeleceu aquilo como prioridade absoluta na sua existência, você não permitiu que aquilo se desdobrasse no compromisso com a comunidade, com o outro. Mas sabe o que acontece? A casa fica limpa, ornamentada com a mobília da religião. Aí você aprende meia dúzia de ritos, meia dúzia de textos, meia dúzia de salamaleques. Você aprende a dizer: Pai do Senhor, glória a Deus, está amarrado. E mais outros chavões que são ditos: abençoado, varão. Aí pronto, aí você diz: pronto, agora eu já estou pronto para lutar com os demônios. Aí o demônio diz: vem, tu vai ver que eu vou fazer de você traçado. Jesus disse para Pedro: o diabo pediu para peneirar você. E era Pedro, que tinha andado com Jesus.
E Jesus disse: o diabo pediu para peneirar você. Sabe o que é peneirar? Você já imaginou o que é ser passado numa peneira? Não fica nada, só o pó. Aí o espírito volta. E aí Jesus usa uma alegoria. Ele diz: ele traz 7 piores. Esse 7 na Bíblia é um número que é uma hipérbole. Ele é alçado ao extremo. Para os judeus, 7 era o número completo. Era a completude, seja de algo bom, seja de algo que dissesse o seguinte: uma vez que essa casa não se encheu das verdades, dos conteúdos do Evangelho, de uma ressignificação profunda, de uma decisão patente, de uma escolha visceral, de um compromisso radical, de algo que de fato mudou mesmo. Uma vez que a coisa foi só na superfície, uma coisa que a coisa ficou apenas nas exterioridades e na aparência, mas dentro continua tudo vazio, oco e seco, o Espírito volta. E aí ele volta com uma seção 7 vezes pior, que significa o seguinte: isso é uma espiral. É uma espiral que vai aprofundando o estado espiritual da pessoa. Não necessariamente aqui são 7 demônios, mas necessariamente aqui é um aprofundamento, é um agravamento, é a pessoa ser colocada na UTI espiritual, é você chegar no último estágio. E muitas vezes eu estou aconselhando que elas estão oprimidas pelo demônio. Que não é só angústia que ela sente, ali tem algo espiritual que elas carregam. É isso aqui, ó. É casa vazia. É gente que não experimentou ressignificação, nem conteúdos, nem verdades do Evangelho. É gente que ornamentou a vida com a mobília da religião. É gente que aprendeu meia dúzia de rito. É gente que acha que essa rotinazinha do sagrado, de vir num cultinho aqui, numa reuniãozinha ali, vai resolver. Vai não, meu querido, não vai não, porque Deus não é otário. Negócio com Deus é coisa profunda. Deus vai na raiz. Ele não faz remendo. Deus não anda por atalho. Com Deus não conversa, ou é tudo ou é nada. Não tem barganha, não tem meio termo, não tem atalho, não tem nada disso. Como é que você percebe a sua vida? Você entrou nessa espiral, nesse aprofundamento, nesse agravamento do estado espiritual, que nada mais é do que uma opressão que volta sobre você 7 vezes pior do que era antes. É uma aplicação do coletivo se desdobrando no individual. E aí Jesus conclui o texto trazendo como resultado final o seguinte: assim como acontece com as pessoas, também vai acontecer com essa geração perversa. E ele retoma novamente o tema da geração, ou seja, ele está dizendo, é uma cultura que fica impregnada do coletivo para o individual, do individual se projetando para o coletivo. Sabe o que eu creio? As pessoas são tão manipuladas que não percebem. Eu creio que as pessoas são empurradas por essas forças e elas não discernem. Elas não se atêm que elas se tornaram as marionetes do destino, que elas se tornaram joguetes. Elas não se permitem uma experiência que realmente mude de dentro para fora e que produza uma espiritualidade consequente, que tenha desdobramentos e aplicações práticas na vida. Não é gente que frequenta culto, é gente que muda a história de viver e que passa a influenciar outros que estão ao seu redor. Olha, meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã. Eu só tenho essa vida para gastar. Eu não acredito em reencarnação. Eu só acredito na ressurreição. E a Bíblia me diz que ao homem cabe viver uma única vez e depois disso o juízo.
Portanto, eu só tenho essa vida para gastar e eu já estou com 45 anos. Eu já sinto no meu corpo os efeitos da minha idade. Quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, eu passava um domingo inteiro pregando, indo para o hospital, no meio da rua, evangelizando dentro de ônibus, tocando em cima de caminhão, fazendo culto em tudo quanto era lugar. Eu não tenho mais essa energia hoje. O organismo não consegue mais fazer as mesmas coisas. Mas eu estou disposto a me gastar o tanto quanto seja necessário, até o limite do corpo, para ver se eu salvo alguns. Para ver se alguns são atingidos pelo Evangelho. E eu confesso a vocês, quando eu vejo o projeto de implantar uma igreja, que talvez seja um dos projetos mais ambiciosos que um ser humano pode ter na vida, onde tão poucos se comprometem. Eu confesso a vocês que quando eu abro a minha casa, e a experiência de uma vida de 30 anos, que pode ali repartida e fazer diferença para muitos, e a gente vê tão poucos. Eu confesso a você que quando a gente traz um professor aqui para lhe dar o ferramental para você ler a Bíblia e a sua leitura mudar a sua forma de se relacionar com Deus, e a gente vê tão poucos, a gente fica lembrando daquele versículo de Jesus: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam por ele. Estreito é a porta que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ela. Eu sempre conto o exemplo daquele pescador que pescou o peixe de manhã longe da sua aldeia, e depois trouxe a sua jangada e pegou os peixes e colocou nas costas. E isso era 8 horas da manhã. Ele havia passado a noite pescando para alimentar os seus filhos. E aí ele saiu andando para ir para a sua aldeia, mas a aldeia ficava distante. E enquanto ele foi andando e o sol foi aumentando, os peixes foram apodrecendo. Mas ele não sentia, porque ele estava ali envolvido. O cheiro foi se tornando cada vez mais forte, mas ele não percebia, ele não sentiu. E quando ele chegou na aldeia, as pessoas não podiam se aproximar dele, porque era como se ele próprio estivesse podre. Tem gente que vai apodrecendo enquanto caminha. O estado vai se tornando cada vez pior, seja por essas possessões sutis, seja por possessões de fato. Pastor, você acredita em possessão demoníaca? Acredito. Acredito que tem gente que quer ficar possesso, e que fica possesso mesmo. Acredito que tem gente que busca o diabo de tal forma que o diabo o possui. Se encontrarmos algum desses aqui, nós vamos expulsá-lo. Mas esses não são os que me preocupam. O que me preocupam são esses que estão possuídos pela cultura, porque é uma possessão subliminar, é uma possessão extremamente light, e as pessoas não se apercebem do estrago que ela produz. Eu não sei, meu irmão, como você está. Com alguns aqui eu converso, os que me procuram para aconselhamento, que abrem a vida, o coração, querem ser ensinados, esses eu sei, mas são muito poucos. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua vida profissional, eu não sei se você caminha como discípulo de Jesus ou como mestre da religião. Eu não sei quanto você recebe de influência da cultura, não sei nem se você discerne isso. Eu não sei se você entendeu o que é Zeitgeist, ou se você é levado por essas forças que talvez até hoje você nem soubesse que existiu. Aliás, eu nem sei se você acredita no que eu preguei hoje. Mas eu sei de uma coisa: eu tenho 30 anos de caminhada com Jesus, 10 dos quais como pastor, e eu ouço gente o tempo todo o tempo. Participo dos seus dramas, eu vejo os seus sonhos ruírem, eu vejo as suas esperanças serem minadas. Eu estou acostumado a ver casamentos naufragarem,
Eu estou acostumado a ver lágrima, dor, desespero, angústia, ansiedade, medo. E eu quero lhe dizer uma coisa: você precisa tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser tomada hoje. Que você não pode mais viver do jeito que você está. Não saia daqui hoje sem firmar um propósito com Deus. Não saia daqui hoje sem se render à vontade de Deus. Não saia daqui hoje sem tomar uma posição. Saia de cima do muro. Saia da zona de conforto. Saia da letargia, do sono profundo. Saia do banco. E desse lugar de morte que você talvez tenha se instaurado, e venha fazer aquilo que Jesus lhe chamou para fazer. Paulo disse: hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Todo domingo eu tenho pregado de alguma forma as mesmas coisas, esperando que isso penetre na sua consciência, rompa as barreiras que foram colocadas, e o Espírito de Deus sacuda você, e você diga assim: eu não nasci para viver no espaço que está entre a boca e o prato, trabalhar para comer e comer para trabalhar. A minha existência tem que ter um outro significado, e esse significado é amar e servir ao meu próximo, é amar e servir ao meu Deus na vida dos outros. E eu estou nessa comunidade, eu quero me envolver com ela, eu quero plantar essa igreja, eu quero ser útil, eu quero exercer um ministério, eu não quero mais ficar assistindo. Eu não quero ser levado pelo turbilhão da cultura. Eu não quero ser uma marionete da existência. Eu quero ser dono do meu destino, porque o meu destino está nas mãos do Senhor. Que Deus possa lhe abençoar e aplicar a sua palavra para a sua igreja, no nome de Jesus.